Ser ou não ser consultora de sono? Neste vídeo eu vou te explicar os motivos que me levaram a fazer um curso de consultoria de sono e por que eu recomendo você não fazer consultoria de sono dentro da sua prática de pediatria. Mas antes, se este vídeo te interessa, clique e se inscreva no nosso canal. Bom, quando eu comecei a pediatria de puericultura lá no meu consultório, eu percebi ao longo das consultas que a demanda sobre sono era enorme. Todas as mães que sentavam na minha frente, eu perguntava sobre amamentação, sobre alimentação, xixi, cocô, aquela coisa toda da pediatria, e aí vinha a história do sono. Quando vinha a história do sono, a mãe dizia, não, é que ele faz tantas sonecas por dia, acorda não sei quantas vezes por dia, e eu não sabia manejar aquilo. Como tudo que acontece comigo, eu fiquei tentando encontrar a solução. Bom, gente, eu não entendo sobre sono, eu não aprendi sobre sono na pediatria, eu vou precisar saber disso para oferecer uma boa consulta para os meus pacientes, visto que aquela era a principal demanda. E aí eu comecei a pesquisar na internet muitos cursos de sono, e aí eu via que não tinha nenhum curso básico, um curso simples. Eu comprei um livro de medicina de sono, da Sociedade Paulista de Pediatria, li um pouco sobre aquilo, mas aquilo ainda estava muito confuso para mim. Foi quando eu me deparei com um curso de consultoria de sono que serviria para dar consultoria para pais a respeito das questões mais comuns de sono da infância. Aquilo me pareceu muito vantajoso, visto que todos os cursos que eu encontrava eram pós-graduações em medicina de sono em que existiria um investimento enorme. Então, eu decidi fazer esse curso, mandei um e-mail, perguntei todo o roteiro que ia ser explicado naquele curso de consultoria, e lá eu consegui aprender algumas coisas que me deram abertura para todo esse conhecimento de sono. Mas muito daquelas coisas eu precisei complementar com estudos depois que a gente entende as coisas básicas, consegue progredir um pouquinho mais nos nossos conhecimentos. E aí fui para o meu consultório com aquele conhecimento. No andar da carruagem eu tive algumas oportunidades para fazer consultoria de sono. E eu optei por fazer para colecionar essa experiência. Mas com o passar do tempo, eu percebi a seguinte situação. Primeiro, eu não conseguia cobrar direito à consultoria, então eu não conseguia determinar o tempo para aquilo. Porque a consultoria não é só o tempo como o da consulta, que você tem aquela 1 hora e vira e mexe você recebe um WhatsApp. A consultoria ela exige muito do seu tempo, porque você tem a consulta ali, que é uma consulta bem complexa, você tem o acompanhamento da criança dia após dia e milhões de áudios de WhatsApp com diversas variações, né? Principalmente do como a família reporta aqueles problemas para você. E aí eu ficava muito confusa de quanto cobrar, porque era muito tempo, era um desgaste muito grande. E outra coisa que eu passei a perceber com o tempo foi que os meus pacientes do consultório, que eu conseguia educar sono mês a mês numa construção, eles não me davam trabalho. E aqueles pacientes que eu fazia consultoria, eles eram pacientes de outros pediatras que não tinham recebido nenhuma orientação de sono até então. Então eu tinha um trabalho por vezes 2, 3 vezes maior do que orientar sono na minha consulta. E aí começou a nascer dentro de mim um sentimento de, gente, se eu sei sobre sono, eu consigo atender sono bem no meu consultório para os meus pacientes, por que eu estou prestando um serviço para o paciente de outro pediatra e eu não consigo entregar esse trabalho de uma forma satisfatória? E eu estou eximindo daquele pediatra a responsabilidade de saber algo tão importante dentro do crescimento da criança, que é o sono. Assim como a gente avalia os marcos de desenvolvimento, a gente precisa avaliar também os marcos com relação ao sono, as dificuldades que aquela família tem com relação ao sono, em que momento o bebê evolui e a gente precisa modificar as nossas atitudes diante do sono daquela criança. Então eu encerrei a minha carreira como consultora de sono. Não recomendo que vocês façam. O que hoje eu recomendo para vocês façam o curso Pediatra do Sono, que é um curso direcionado
para o pediatra do consultório. Você não vai ser um consultor de sono e nem precisa ser. Você vai atender de forma diferente os seus pacientes porque você vai saber uma grande base, que é a base do sono da criança. Mês a mês, dentro da fisiologia, conhecendo os problemas mais complexos, entendendo a visão de uma consultora de sono sobre isso. Então, estudar sobre sono traz um grande diferencial na sua consulta. Você consegue trazer esse assunto, extrapolar ele para o Instagram e conversar muito mais sobre isso com seus pacientes com mais liberdade, sem aquele trabalho enorme de ser um consultor de sono ou uma consultora de sono. Você, como pediatra, precisa dominar esse assunto. Ele é com certeza um dos pilares fundamentais da sua consulta de pediatria. E você não precisa gastar com pós-graduação, com curso de consultoria de sono, apenas compreender tudo aquilo que engloba o sono da criança dentro da fisiologia de uma forma prática que você aplique dentro das suas consultas. Bom, e se você gostou desse conteúdo, clique e se inscreva no nosso canal para mais vídeos como este.